Pai, perdão porque muitas vezes não aproveitamos, ó Pai, desta liberdade e nos omitimos, ó Deus. Mas te pedimos que o Senhor nos resgate sempre no primeiro amor, para que nós possamos sempre com alegria engrandecer ao Teu nome, Pai. Nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui hoje, reunidos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor tenha hoje, ó Pai, a oportunidade de falar aos nossos corações e que nós possamos ouvir e gravar tudo, ó Deus, porque sabemos que tudo que for dito aqui hoje, ó Pai, vai vir de Ti, ó Pai. Te pedimos a Tua bênção, ó Deus, e a Tua proteção. Te agradecemos e te pedimos o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Queria chamar aqui à frente o reverendo Werley, que vai trazer a palavra. Eu queria também chamar o reverendo Simei para fazer uma oração, por gentileza. Nosso conselheiro da federação. Enquanto o Simei se aproxima, eu quero agradecer, pastor, pelo ter aceitado o nosso convite. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e seu ministério. Tá bom? Orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, pela salvação que temos em Ti, ó Deus. Te louvamos por podermos cantar, ó Pai, a Tua salvação, por podermos contemplar a Tua obra tão maravilhosa nas nossas vidas, ó Deus. E nós Te adoramos também, ó Deus, porque uma das obras mais maravilhosas, ó Deus, das quais o Senhor usa para nos alcançar, ó Pai, na salvação, é a pregação da Tua palavra, ó Deus. E é o que nós vamos ouvir agora, ó Pai. Que o Senhor mesmo, ó Deus, seja a boca, que o Senhor, ó Deus, possa estar usando o pastor Werley, ó Pai. Que ele possa ser boca do Senhor nessa noite, ó Deus. E que a Tua palavra, ó Deus, venha falar aos nossos corações. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Do mesmo modo como um médico aplica um remédio numa pessoa enferma, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, possa estar transformando a nossa alma. Que o Senhor possa estar curando a nossa alma. Que o Senhor possa estar nos santificando para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus. Essa é a nossa oração. E nós fazemos essa oração confiados em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Queridos, boa noite. Graça e paz, amém? Pai do Senhor. Os católicos iam falar assim, paz e bem. Eu vi que eles estão falando assim agora. Mas é Pai do Senhor, paz e bem, boa noite. Se for de coração, vale. Se não for de coração, você pode falar o que você quiser, que não vale nada. Mas é muito bom estar aqui. Quero agradecer por terem me convidado para compartilhar a palavra do Senhor. E dentro do Ministério Pastoral, a gente faz tanta coisa, aconselha, e tem reunião, e faz isso, planejamento, construção, mas não tem nada tão doce, não há nada tão agradável, pelo menos para mim, como compartilhar a palavra do Senhor. E o bom de datas como hoje, assim, dia do jovem presbiteriano, nós vamos, estamos comemorando aí, acaba sendo temático. E a primeira coisa que a gente pensa tem um tema, é a juventude, o que eu vou falar? E aí eu coloquei no meu coração e fui estudando um texto que fala exatamente para a juventude. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo de número 11. Eu quero que você deixe aberto aí, porque nós vamos meditar em alguns versículos. Eclesiastes, capítulo 11. Tá. Eclesiastes capítulo 11,
Nós vamos estudar do versículo 7 até o capítulo 12, versículo 8. Mas agora nós vamos todos juntos ler apenas o versículo de número 7. Eclesiastes 11, versículo 7. Vamos lá? Doce. Vamos novamente? Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é bela e é poderosa para impactar. Dá-nos a graça de, pelo Teu Espírito, ver a beleza da palavra do Senhor e que ela possa impactar poderosamente as nossas vidas. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Se você depois olhar lá em 1 Reis, logo lá no início, você vai ver que Salomão começa o reinado com 21 anos em Israel, e Deus chega para ele e fala assim: pede o que você quiser que eu te dê, que eu vou te dar. E ele fala assim: Deus, eu sou menino, sou novo, sou jovem, e era verdade. Eu não sei como conduzir o povo. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá prudência para governar. E Deus fala: já que você pediu isso, eu vou te dar sabedoria. E já que você não pediu riqueza, nem vencer os inimigos, eu vou te dar riquezas e você vai vencer os inimigos. E Salomão venceu os inimigos tudo na diplomacia. Ele fazia acordos, diplomacia, ia conquistando, fazendo amizade, ganhando presentes. E aí, lá no texto onde Deus promete para ele sabedoria, Deus fala assim: se porém, ou melhor, se você andar nos meus caminhos e fazer aquilo e andar como andou Davi, seu pai, você vai viver muitos anos. Deus promete para Salomão que se ele fosse obediente, Salomão iria viver muito tempo. Então ali, no texto de 1 Reis, capítulo de número 3, Deus fala assim: eu vou te dar sabedoria, porém, vida longa vai depender da sua obediência. Quando chega lá no capítulo 11, Salomão, que foi um homem que conquistou terras por causa de acordos, ele tinha 700 mulheres e 300 o quê? Concubinas. Diz lá, no capítulo 11 de 1 Reis, que aquelas mulheres transtornaram a cabeça de Salomão. E ele começou em Jerusalém e outros lugares a fazer estátuas para deuses daquelas mulheres. Uma esposa chegava: meu bem, faz uma estátua aqui para mim, para eu adorar a Astarote. E ele fazia. Chegava outra: meu chuchuzinho Salomão, faz aqui uma estátua para Baal. E ele fazia. Chegava uma outra mulher lá para ele lá: tchutchuquinho, faz aqui. E ele fazia. E ele pecou gravemente contra Deus. Por causa disso, Salomão morreu cedo. Ele morreu com 60 e bem pouquinho. Quase não passou dos 60 anos, depois de ter governado Israel durante 40 anos. Mas antes de morrer, ele tinha 60 anos e parecia ter 80 por causa do seu pecado. Ele escreve Eclesiastes. Não é aqui um livro pessimista, é um livro realista. E ele, durante vários versículos, fala que o bom é viver, é desfrutar a vida, é trabalhar, pegar o salário, desfrutar, viver feliz com a esposa, beber, comer, se alegrar. Ele fala assim: só que o problema é que a vida é muito curta, a vida é muito passageira, a vida é vaidade, passa muito rápido, é um sopro. E ele escreve Eclesiastes pertinho, 58, 57 anos e já velho, um semblante cansado por causa do seu pecado. Ele está quase terminando Eclesiastes
E ele chega aqui, então, no finalzinho do seu livro, a partir do versículo 7, e ele fala para nós como nós devemos viver. Ele fala para os jovens que os jovens devem desfrutar a vida. Por quê? Porque a vida, ver o sol, ver o dia, o amanhecer, o anoitecer, as estrelas, a lua, ver tudo, ver o próximo, comer, beber, se alegrar, rir, ouvir música, cantar, vencer. Ele diz, isso tudo é uma bênção, isso tudo é uma alegria, isso tudo é uma dádiva de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Por isso, jovem, você deve desfrutar a vida. Você deve usar bem a vida. O jovem deve aceitar a vida que Deus lhe deu. E o jovem deve desfrutar da vida que Deus lhe deu. Para isso, ele dá 3 instruções para que o jovem desfrute a vida durante a juventude. Por quê? Porque a velhice vai chegar. É por isso que eu quero ver com você. Pode passar aí, próximo slide. Os slides é só isso mesmo, não tem aqueles desenhos, aqueles negócios que o pastor Anderson faz, não. Mas olha, ações para o jovem desfrutar a vida. São 3 ações. A primeira ação, versículos 7 a 9, fala sobre regozijar, alegrar. A segunda ação é remover, afastar. Nós vamos ver o que é. E a terceira ação é lembrar-se. Tudo aí está no verbo, que indica o quê? Quem é bom de português aí? Ação. Então, para que você desfrute a vida, Salomão fala, para que você seja feliz, para que a sua vida vale a pena, você precisa ter 3 ações. E nós vamos ver a primeira ação aqui, versículos de número 7 a 9, que diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, é vento, é uma fumaça. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O versículo 8 diz aí: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Há uma ordem de Deus através da boca de Salomão. E Salomão diz então no versículo de número 7, a vida é doce ver a luz, é bom ver o sol, é bom estar vivo. Por isso, jovem, regozije-se na tua juventude, seja feliz, alegra o coração, versículo 9, alegra-te, jovem, na tua juventude. Regozije-se, versículo 8, em todos eles. Mesmo que o homem viva muitos anos, viva feliz, viva contente, viva alegre. Por quê? Porque a morte vai chegar. E aí ele faz um contraste interessante. Olha o versículo 9. Versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Alguns vão dizer que dia de trevas aqui são lutas do dia a dia. Outros vão dizer que trevas aqui aponta para a morte. E se trevas aqui for mesmo a morte, Salomão está dizendo assim: desfrute dos anos da sua vida, eles são muitos. Desfrutar por quê, Salomão? Porque a morte vai chegar. E os dias da morte são mais do que os dias da vida. Então, desfrute a vida, desfrute esse tempo, regozije-se. Cada novo dia deve ser recebido pelo jovem, por você, por mim, como dádiva de Deus. É claro que ele está generalizando. Nem todo dia da juventude é bom, é? Todo dia dá tudo certo para você? Tudo certo?
recebeu no dia certo, o dinheiro sobrou, foi bem na prova, você andou o mês todo, não precisou reabastecer o carro, nunca terminou o namoro, nunca brigou com um amigo, nunca brigou com uma amiga, tudo certinho. É claro que Salomão está generalizando e falando assim, os dias da vida são bons, é uma generalização. Mas eles são bons, porque todo mundo aqui está vivo e ninguém quer morrer. Tanto é que suicídio é tratado como anormalidade, tem que ter tratamento. Percebe? Nós temos que entender que Salomão está ensinando assim, a vida é boa, a vida é uma bênção, a vida é uma dádiva. Contudo, você deve andar nos caminhos que satisfazem a Deus, ao teu coração, que agrada aos teus olhos, versículo 9, porém, de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. O coração seu, meu, precisa se alegrar, precisa se regozijar. Precisa se alegrar, se regozijar, mas devemos sempre lembrar que vamos prestar contas a Deus. A vida cristã, ela tem que ser desfrutada pelo jovem. O jovem cristão, o jovem que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele deve ser sorridente, alegre, ele deve desfrutar a vida. Sair à noite, mas não é para balada, sair, fazer amigos, ser feliz, beber bebida doce, mas não enfiar a cara na cachaça. Namorar, mas não destruir a vida no sexo, fora do plano de Deus que é o casamento. A vida tem que ser desfrutada por todo jovem cristão, mas ele deve lembrar que de tudo isso Deus pedirá contas. Sim, porque Provérbios 4, 23 fala assim, guarda o coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Desfrute a vida, mas sem pecar. Anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração. Você vai ser médico, engenheiro, arquiteto, professor, não sei lá o quê. O que você vai ser? Escolhe a vontade. Ora, pede orientação, escolhe a vontade. Mas escolhe para a glória de Deus e para a sua felicidade também. Você vai namorar com quem? Com um loiro, um camarada baixinho, um homem alto, uma loira, uma ruiva. Agora é fácil que pinta o cabelo assim em cada estação, né? É você que escolhe. Tem gente que fecha o olho e fala, Deus faz cair do céu. Não, é você que escolhe. É você que procura. É você que analisa. É você que põe limites ou tira limites. Mas saiba que de toda a sua vida Deus pedirá conta. Mas regozije-se. Seja feliz. Por que às vezes o jovem cristão é tido como uma pessoa infeliz? Sempre é o que não pode, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode ir para o bailão, não pode não sei para onde, não pode não sei para onde. Eu sempre falo na congregação, a gente tem que ser conhecido por aquele que pode, né? Pode orar, pode ler a Bíblia, pode ir para o céu. Para de ser conhecido como crente, aquele que não pode. Crente pode mais do que qualquer outra pessoa, porque a nossa vida não vai acabar na morte. Desfruta a vida, mas sem pecado, pois Deus há de julgar um dia como você viveu. Aos mais velhos, cabe reconhecer que a vida de um jovem é diferente da vida de alguém maduro. Você já percebeu que, via de regra, o seu pai e sua mãe falam assim, no meu tempo não era assim. Eu nunca namorei com essa liberdade toda. Mas é diferente mesmo. Salomão, sábio, não foi muito sábio para ele mesmo, mas sábio para os outros, sábio para nós. Está dizendo, o jovem é diferente de quem tem mais idade. E é isso mesmo. É isso mesmo.
Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, regozije-se, seja alegre, seja feliz. Não cultive a tristeza. Versículo 10, depois a gente vai tratar o versículo 10 numa outra perspectiva, mas o versículo 10 poderia ser pensado assim: afasta, pois, da tua carne a dor, o desgosto da sua vida. Deus te fez para ser feliz. Jesus Cristo morreu na cruz para te fazer feliz. Pastor, morreu na cruz para me salvar. Isso não é te fazer feliz, não? Ele morreu na cruz para que você tivesse consciência, fizesse escolhas sábias para te fazer feliz, e não para te fazer mal. Para você viver sorridente, e não entristecido. Por isso, você quer viver bem, seja feliz. É muito ruim ver um jovem triste, deprimido, cabisbaixo, com fobia social, com fobia de tudo. É triste, tem que ter tratamento psicológico e espiritual. Seja feliz, seja alegre, aproveita a vida. Nunca diga que você não é feliz como jovem porque a igreja põe muita regra. Nunca diga isso. Faz tudo o que você quiser. Mas lembre-se que Deus te pedirá conta de cada um dos teus dias. Regozije-se. Alegre-se. Ouça a música que você gosta. Sabe? Vá ver o filme que você gosta. Mas lembra que de tudo isso, Deus te pedirá contas. Seja feliz. Amém? Segunda ação, pode colocar aí para nós aí. A segunda ação é remover. Olha o versículo 10. Afasta, remove, tira do lugar. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude, a primavera da vida são vaidade. O que é que o jovem deve remover da sua vida? O que o jovem tem que remover da sua vida? A dor, o desgosto. A dor e o desgosto vêm da onde? Quem sabe? Então ninguém sofre aqui. Escolhas erradas, do pecado, das más companhias, de dar vazão a toda a concupiscência da carne e soberba da vida, da ansiedade. Da onde vem os desgostos da sua vida? Da onde vem a dor na sua carne? Do pecado? Paulo vai falar lá em Romanos 7, tira o pecado da sua carne. Você é infeliz porque você é ansioso? Mateus 6, Jesus fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem gente que é ansioso por qualquer motivo. Tem gente que tem 20, 25, 26 anos, não casou ainda, e acha que vai ficar encalhado já, morre de ansiedade. Tem gente que tem 18 anos, desesperado, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Se eu vou ser engenheiro, ou se eu vou tocar um engenho de cana na esquina. Tem tempo. Afasta da tua carne o desgosto, a ansiedade. 2 Coríntios 7:11, Paulo fala, tira da sua carne o pecado, a concupiscência, aquelas coisas que te afastam de Deus. E aí Salomão fala, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Salomão se lançou para conhecer os prazeres da vida, de qualquer jeito. E isso trouxe dor, desgosto, desavença, tristeza para a sua vida. Os pecados da carne e a ansiedade do coração podem e trarão julgamento eterno. A juventude, queridos, passa rapidamente, olha o que ele fala aí, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade.
A palavra juventude no hebraico tem uma raiz que significa alvorecer da vida. Para Salomão, juventude é, sabe o quê? Amanhecer. Mas qual que é o problema do amanhecer? Você pisca, já é pôr do sol. Por isso que ele coloca juventude, mas logo depois fala, esse tempo é a primavera da vida, tudo desabrocha. Mas qual que é o problema? É vaidade, é um sopro, passa muito rápido. Por isso, nesse tempo que é tão rápido, remova da tua carne a dor. A juventude passa rápido demais, mas isso não quer dizer que é uma fase irrelevante. Tem gente que acha que ser jovem é um mal necessário. Falando de você pensar isso não. Estou falando de gente de mais idade. Olha para jovem com preconceito. Salomão está dizendo exatamente o contrário. Juventude é muito rápido, por isso não deixa esse tempo passar em vão. Não perca, não é uma perda de tempo a juventude, pelo contrário, na juventude é o tempo certo. Você quer ser feliz na maturidade? Você quer ser feliz na velhice? Começa a viver bem na juventude. Você quer chegar lá bem? Começa agora. Você quer ser feliz aos 60? Começa aos 15, aos 20, aos 30. Você quer viver sem arrependimento aos 80? Viva sem arrependimento aos 30. A melhor forma de ter felicidade na maturidade ou na velhice é começar na juventude a ter uma vida saudável, santa e feliz. Remova da sua carne toda forma de infelicidade. Remova. O que é que tem feito mal para você? Alguma amizade? Joga isso fora. O que é que tem feito mal para suas emoções? Alguma série maluca da Netflix? Para de assistir. O que é que tem feito mal à sua saúde? Dormir pouco? Começa a dormir mais. Ou dormir demais tem te atrapalhado? Dorme irregular. Não deixa escolhas erradas, sua, trazer tristeza, desgosto para a sua vida. Salomão fala, você quer desfrutar bem a vida, jovem? Em primeiro lugar, seja alegre, seja feliz, porque como é bom ver o sol, como é bom estar vivo. Segundo, afasta tudo que te entristece, aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Mas agora vem a maior de todas as ações. Em terceiro lugar, está o verbo lembrar. Pode passar aí? Lembrar. Eclesiastes 12, de 1 a 8. Eclesiastes 12, 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E aqui de 1 ao 7 eu quero fazer uma dinâmica diferente de exposição. Lembrar é dar atenção, é considerar com a intenção de obedecer. É muito fácil deixar Deus de lado e nos envolvermos com os prazeres e as oportunidades cheias de pecado da juventude. Por isso Salomão fala, lembra-te. Você lembrou ontem de Deus? Lembrei. Lembra hoje também. Mas não é para lembrar de Deus quando você está velho, é para lembrar do Criador quando? Nos dias da tua mocidade, no alvorecer, no amanhecer, na primavera da vida, com 15, 16, 12, 20, 30, 35 anos, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê, irmãos? Porque sabemos que os dias serão de trevas, versículo 8 do capítulo 11. A morte vai chegar,
ou dias difíceis vão chegar. Por isso, lembra de Deus nos dias fáceis. Lembra da parábola? Muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja fiel na juventude, e Deus vai te honrar na velhice. Sabemos que os dias de trevas chegarão. Sabemos que os dias maus estão a caminho. Versículo 1 do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador na mocidade, antes que venham os maus dias. E esses dias virão. Esses dias chegarão. Precisamos lançar bases espirituais o quanto antes em nossa vida para sermos felizes. Olha o versículo 2. Fazei lembrar do Criador quando? Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. A partir daqui, ou melhor, a partir do versículo 3, Salomão vai fazer comparações, mas é interessante no versículo 2, que ele diz que a juventude é como um sol em dia claro. Por quê? Porque a velhice, o sol escurece. A juventude é aquele tempo em que você vê bem de dia e vê bem de noite. Aproveita, lembra de Deus, porque vai chegar tempo em que você não vai ver nem de dia nem de noite. Quando a gente é jovem, eu não, que uso óculos desde os 9 anos, né? Mas a gente vê bem de dia e de noite. Qualquer meia dúzia de estrelas você já vai longe. Qualquer lua já nova já te leva longe. Mas tem um tempo que nem no sol do meio-dia você enxerga alguma coisa. Ele fala, esse tempo vai chegar. Por isso lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra, porque vai chegar tempo de tempestades. Ele fala assim, antes que tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. Nuvens depois do aguaceiro. Tempestade atrás de tempestade. Na velhice, o cara tem dor do joelho. Aí trata o joelho. Acabou de tratar o joelho, começa a dar dor na nuca. Aí trata a dor na nuca, começa a dar dor nas costas. Trata a dor nas costas, começa a ter problema urinário. E não para, é um problema atrás do outro. Deus fala, antes que chegue um tempo de problema atrás de problema, de aguaceiro atrás de tempestade, lembra do teu Criador. Alguns comentaristas interpretam o finalzinho do versículo 2 ainda mais pesado. Alguns interpretam assim, lembra de Deus, antes que venha um tempo que você não controla nem a sua urina, porque depois de vir as nuvens, vem aguaceiro de novo. Pesado, né? Quer ver pesado? Do versículo 3 até o versículo 6, Salomão descreve um homem como sendo uma casa que está caindo aos pedaços. Por causa da idade, por causa da velhice. Sabe por que ele manda lembrar do Criador na mocidade? Antes que venha um tempo mau, os maus dias, porque olha como ele descreve o tempo mau. Olha como ele descreve o tempo mais à frente, versículo 3. Lembra do teu Criador antes do quê? Antes do dia em que tremer os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Lembra de Deus enquanto você tem força nos braços, porque vai ter um tempo que você não vai aguentar nem levantar os braços. Levanta 20 quilos, vai para a academia, ó. Tem um tempo que pacote de arroz não dá para levantar. As guardas da casa afrouxaram. Tem um tempo que os homens de outrora forte, as pernas bambeiam. Esses dias uma senhora da igreja, de idade,
na calçada, ela virou assim para andar e quebrou isso aqui, na perna. Ela estava em pé, ela virou e quebrou. Lembra de Deus antes que você não consiga mais andar por causa da idade. Lembra de Deus antes que os braços caiam. Lembra de Deus, finalzinho do versículo 3. E cessarem os teus moedores da boca, por serem poucos. Lembra de Deus antes que você fique banguelo, perca os dentes. É triste perder os dentes, já viu gente sem dentes? A boca fica murcha. Salomão fala, lembra de Deus antes que você não tenha mais dentes na boca. Isso é sério. Lembra de Deus, jovem. Continuando. Por serem os teus moedores da boca, por serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Vai ter um tempo que óculos não salva mais o seu olhar. Lupa não salva, nada salva, não enxerga mais. Sei que hoje tem muito mais recursos e cirurgias do que no tempo de Salomão, mas mesmo assim, a idade chega. E os braços são fracos, as pernas são fracas. Os dentes são bambos quando tem. A visão é curta. Versículo 4. Lembra de Deus antes que o quê? Que os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Perdeu o dente, como é que fica a boca? Fica fechadinho. Já viu gente tentando conversar demais usando dentadura sem cola? Começa a sair da boca. É nojento, pastor. Mas é disso que Salomão está falando. Lembra de Deus quando você tem os dentes fortes na boca. Antes que você feche a boca. Lembra de Deus. Ele continua. No dia em que não puderes falar em alta voz. A idade vai chegando e a pessoa de certa idade começa a falar mais baixinho. Não consegue mais, o pulmão já não ajuda a gritar. Quando é novo, grita, fala, canta. Quando é velhinho, não consegue mais falar. Pastor, mas eu conheço uns velhinhos que falam tão alto. Mas vai diminuir. Vai diminuir. E essa voz poderosa que você tem para cantar hoje, se Jesus Cristo não voltar, e se você viver até lá, essa sua voz não vai ser poderosa mais. Lembra de Deus, antes que chegue esse tempo. Continuando aqui. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves. Levantarem a voz das aves. Uma pessoa de idade, via de regra, qualquer barulho a acorda. Não é à toa que muitos velhinhos acordam muito cedo, não é verdade? De madrugadinha. Meu avô mesmo, meu avô tem 87, 88 anos, animado e tal, trabalha. Mas ele assim, 2h30, 3 horas da manhã já levantou. Por que você levantou? Avô? Não, eu vi um barulho, eu vi nada. Qualquer passarinho, qualquer barulhinho, acorda. E o sono já não é mais confortável. Por isso que de vez em quando você vê alguns velhinhos, mal chega na igreja, já estão dormindo. Não é porque estava na balada à noite, igual alguns jovens que dormem, porque passaram a noite acordado. É porque já não dorme direito, e qualquer coisa acorda. E Salomão fala, lembra de Deus, antes que chegue um tempo que o sono fique difícil. Lembra de Deus. Continuando aqui, versículo de número 4. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Lá no capítulo 2, versículo 8, Salomão fala assim,
resolvi gozar a vida. E eu contratei cantores, cantoras, músicos, fiz uma banda de rock, botei aqui no palácio e gostei. Mas agora, com o passar da idade, a música já não é mais prazerosa. Ela é um desconforto. Já não há mais harmonia. Sabe por que muitas vezes um ancião reclama da música que você ouve? Às vezes o pai, a mãe, o avô, está ouvindo essa porcaria. Não é porque não gosta do ritmo. É porque o cérebro não assimila mais essas harmonias. E elas são desconfortáveis. Salomão não tem 60 anos. E aqueles músicos que ele contratou já estão recebendo de graça, porque não estão mais trabalhando, porque Salomão já não quer mais ouvir música. E ele fala: lembra de Deus, enquanto a música é um prazer no seu ouvido e não um peso. Lembra de Deus. Continuando o versículo de número 5. Lembra de Deus, teu Criador, na juventude, antes o quê? Antes que você comece a temer o que é alto e te espantares no caminho. Velhinho tem medo de cair. Tem ou não tem? Porque machuca, porque dói. Tem medo de subir uma escada, tem medo de cair, tem medo de altura. E tem medo de acabar o fôlego, não dá conta de subir. A altura, para quem é velhinho, é um inimigo. Salomão fala: lembra de Deus, enquanto você ainda encara a altura com alegria, com desenvoltura, com desenrolar. Lembra de Deus, antes que você tenha medo de cair do banco da igreja e se estapear tudo. E ele fala ainda: e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Quando não fica careca, o cabelo fica branco. Pastor, mas pinta. Pintura é artificial. Ou fica careca ou fica com cabelo branco. Ele fala: lembra de Deus, antes que você fique com cabelo branco. É sério? Por isso, aquela ideia de, muita gente tem, né? Não, vou deixar para a igreja quando eu tiver mais idade. Por que oferecer para Deus o resto? Por que oferecer para Deus aquilo que não é bom? Com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Por volta de 30. Foi até os 33. Jovem, vigor. Por que nessa idade? Porque em Israel era maturidade. Não, gente. Era o auge do vigor de Jesus Cristo, mental, físico, psicológico. Ele estava bem. Cabelo preto, comprido, como dá lá os desenhos. Jesus deu a juventude dele no ministério. Jesus morreu na cruz quando era jovem. Por que ele virava à noite orando? Porque não tinha problema com sono. Por que não teve lá em Marcos capítulo 1, de manhã ele foi para a sinagoga, curou não sei quem, à noite ele foi para a casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro, depois ele ficou até perto da meia-noite, curando um monte de gente, expulsando o demônio do monte de gente, e diz o texto que ele acordou de madrugada no outro dia e foi orar. Por que ele deu conta? Porque ele não era velho, ele era jovem, tinha força, tinha energia. Os braços, as pernas, os olhos, a visão, o ouvido, era tudo confortável. Por que Salomão está falando esse texto para jovem? Porque é uma ingratidão a gente pegar a melhor fase da vida e dar para o mundo, dar para o diabo e não oferecer para servir o Senhor Jesus. É uma ingratidão, é um pecado terrível. E ele continua: e o gafanhoto te for um peso. No final do ciclo do gafanhoto, o gafanhoto tem dificuldade para pular, ele fica, no final da estação ele está fraquinho já. Aqui os estudiosos não sabem se é para
como gafanhoto, se é o gafanhoto que é um peso, literalmente para ele, ou seja, não aguenta nada, ou se ele já não aguenta a si mesmo como um gafanhoto velho. E ele continua: e te perecer o apetite. A palavra apetite aqui significa no hebraico amêndoas de alcaparras. Amêndoas de alcaparras no Mediterrâneo eram usadas no Oriente Médio como uma fruta afrodisíaca. Provavelmente, quando ele fala e te perecer o apetite, ele está falando, quando você for velho, vai faltar o apetite sexual. Você não vai querer namorar mais. Salomão fala, lembra de Deus, antes que chegue o tempo que nem sexo mais você queira fazer. Quando a gente é jovem, a gente nunca imagina que o tempo da velhice vai chegar. E as limitações que não existem hoje vão existir, mas elas vão existir. Salomão fala, antes que chegue esse tempo de decadência, lembra de Deus. Lembra de Deus. Obedeça a Deus. Olha que engraçado agora, ainda no versículo 5. Porque vais à casa eterna, a sepultura, a morte, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Salomão tinha 60 anos, velhinho, e ele olhava na janela e já falou, gente, já tem gente lá para morrer, para chorar minha morte. Já viu gente que nem morreu, já tem gente lá. Foi essa semana, domingo passado, um senhor da igreja me falou assim, pastor, estou preocupado. Falei, por quê, meu irmão? Ele tem umas doenças, mal de Parkinson e tal. Falou assim, essa semana, meu genro, minha filha, meus filhos vieram tudo aqui em casa, ficaram aqui. Eles nunca fazem isso. E ele falou triste. Eu falei assim, o senhor está achando que vai morrer? E é por isso que eles estão à sua volta, porque eles estão achando que você vai morrer? E ele falou com lágrima nos olhos, sim, pastor, estou perto de morrer. Por isso que os meus filhos estão mais próximos de mim. Salomão fala, lembra de Deus antes que esse dia chegue. Lembra de Deus antes que você já fique contando se vai ter muita gente para chorar no seu enterro. Tem gente que já quer saber. Já está contratando gente para chorar. Versículo 6. Lembra de Deus quando, isso aqui é belo, né? Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Isso aqui é bonito, para falar da morte. Lembra de Deus antes que se rompa o fio de prata. Fio de prata. Há duas possibilidades de interpretação para fio de prata. Uma é que o fio de prata, Salomão está falando da coluna. Fica encurvadinho assim, e tá ruim. Você percebe que quando fica com mais idade, você fica mais baixinho. Você sabia disso? Diminui. Vai medir lá, 2 centímetros a menos, que a coluna enverga. A outra possibilidade, o fio de prata, que no tempo de Salomão, eles faziam lamparina. Como é que é o nome daquela mais antigo, sem ser lamparina, o nome anterior, que Jesus fala até lá na parábola lá? Candeeiro. Eles tinham uns candeeiros bonitos, que ficava na casa dos ricos, e eles tinham uma corrente de prata para pendurar no teto. E ali ficava dentro do candeeiro o óleo e a luz acesa. Quando quebrava o fio de prata, pronto, caía no chão o candeeiro, que era de barro, quebrava, derramava o óleo, apagava a luz. Antes que se rompa o fio de prata,
uma linguagem poética para falar da morte. E ele continua: antes que se quebre o quê? Se despedace o copo de ouro, um vinho, suco de uva, né? Eu não bebo suco de uva, assim, bonito num copo de ouro. E de repente o copo quebra. E aí se despedaça. E a bebida se esvai. Alguns intérpretes falam que o copo de ouro aqui é o crânio, a cabeça. E às vezes a morte chega. E toda a inteligência, todo o conhecimento se esvai. E Salomão fala: lembra de Deus, antes que o conhecimento da sua cabeça vá embora. Ou com a morte, ou com a demência por causa da idade. Pastor, mas está muito melancólico esse negócio. Você ainda não está lá. Viva do jeito certo antes de chegar lá. Porque viver bem na velhice envolve viver bem na juventude. Terminando aqui, ele vai falar assim, ainda: e se quebre o cântaro junto à fonte. Pensa num cântaro junto à fonte de água, e de repente pega a água lá na fonte e o cântaro se quebra. Você não pode mais pegar água na fonte. Alguns estudiosos vão apontar e dizer que Salomão está falando aqui literalmente do coração. O coração para de trabalhar, para de bombear a vida, que é o sangue. E os órgãos internos morrem, porque o cântaro que pega a água quebrou. É a mesma figura do finalzinho do 6. E se desfaça a roda junto ao poço. Você tem um poço, tem uma roda lá para você baixar lá e pegar a água lá do poço e levanta. Se essa roda quebrar, você não pega mais água. Se os seus órgãos, se o coração, se os pulmões se arrebentarem, seu sangue já não circula mais, já não tem mais vida. E por fim, versículo 7, e a morte literalmente: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Romanos 6,12 fala: não habite ou não seja forte o pecado no seu corpo mortal. Quando a gente morre, o que é que morre também? O pecar. Por isso a gente comete o pecado quando? Quando está vivo. E Salomão diz o quê? Afasta da tua carne a dor, o desgosto, viva de forma santa. É uma luta? É. Mas viva de forma santa, porque quando a morte chegar, o pecado também acaba. Ah, mas o corpo volta para o pó, e o espírito volta para Deus e acabou? Ele termina o versículo 8 assim: vaidade de vaidade, futilidade de futilidade, vento de vento, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é vento. Salomão desperdiçou a sua juventude. Por um tempo ele serviu a Deus, mas por um grande tempo ele serviu aos seus prazeres, a sua carne, as suas mulheres. Foi uma desgraça na vida dele. E ele termina o seu livro, muitas vezes de forma triste, porque se afastou de Deus. A morte chega. Mas o nosso exemplo é Jesus, que no auge da juventude tirou da carne o desgosto, afastou a dor, não esperou ficar ceguinho. Estou ceguinho, vou servir a Jesus. Não, vou servir a Deus. Não, ele ofereceu o seu melhor, por causa disso ele morreu. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Quando olhamos para a vida debaixo do sol,
nós nos desesperamos. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas olha o que diz 1 Coríntios 15, que nós devemos olhar não para essa vida, mas olhar para Jesus. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus morreu, mas Ele não entrou em decomposição, Ele não viu corrupção, no terceiro dia ressuscitou. O corpo dele não voltou para o pó, visto que a morte veio por um homem. Foi por causa de Adão que todos esses problemas que Salomão conta chegam para nós. Visão, braço, perna, apetite, a orelha, o cabelo branco, é careca, desdentado, tudo isso é culpa do pecado. Tudo isso entrou em nós por causa de um só homem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Jesus citou primeiro, Ele é o primeiro, Ele é o primogênito, Ele é o unigênito. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E aquele pó que vai nos receber hoje, amanhã, no futuro, e vai nos segurar, não sei por quanto tempo, um dia o pó vai ter que nos devolver, a terra vai nos devolver, aonde quer que estejamos partidos, decompostos, não importa, vamos voltar, porque Cristo, que no auge da juventude serviu ao Pai, morreu e ressuscitou, para que tivéssemos também a sua ressurreição. Versículo 24, quando isso acontecer, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Sabe, o mundo tenta você, o diabo, os demônios, a sua carne, tudo isso milita contra você, tudo isso quer que você use a juventude para todo mundo, menos para Deus. Pois Jesus Cristo há de destruir todos esses inimigos, todo principado, todo poder, toda força, tudo isso Jesus vai destruir. E Ele irá reinar. 26. O último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Assim como a morte é a única coisa que vem, a última coisa que vemos nessa vida, a morte é o último que vai ser destruído por Jesus, mas ele vai ser destruído por Jesus definitivamente. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O Pai colocou tudo debaixo do pé de Jesus. Só tem uma coisa que não está debaixo do pé de Jesus, é o próprio Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando Jesus destruir todo principado, potestade, morte, quando Ele nos der vida, quando Ele nos ressuscitar, quando o pecado já não mais existir, quando o problema da cegueira, da falta de dente, do cabelo branco, de ser careca, do óculos, da perna fraca, do braço fraco, quando esse tempo terminar, e ele vai terminar em nome de Jesus, quando tudo estiver sujeito, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A palavra de Salomão é dura, não é? Pode deixar o último slide aí. É complicado. Mas Salomão está dizendo para nós, jovem, regozije-se no Senhor. Seja feliz na juventude. Aproveita a vida, mas com sabedoria. Qual é a sabedoria? É afastar da tua carne, do seu corpo, da sua alma, tudo que te faz mal, e a primeira coisa é o pecado. Lembra, na juventude de Deus, porque vai ter um tempo que lembrar vai ser possível,
mas não como um jovem lembra, obediente, servindo ao Senhor. Eu sei que Eclesiastes 12, muita gente só lê o finalzinho do capítulo 11, né? Lembra-te, jovem, do teu Criador, né? O finalzinho do 11, início do 12, mas tem que ler tudo, é tudo que é para o jovem. Lembra de Deus, antes que chegue um tempo em que você não tenha mais prazer na vida. E vai ter um tempo que a vida vai ser dura. Mas se você foi bem com Deus como jovem, a morte é o inimigo fraquinho. E a vida teremos em Jesus. Amém? Sei que é um pouco diferente, mas é a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante? Quando, meus irmãos queridos, por causa de Jesus, vivemos nos regozijando, removendo a dor, a infelicidade de nossa vida, quando vivemos na juventude lembrando obedientemente do nosso Criador, temos uma esperança que excede esta vida, que passa para a eternidade. Senhor, não nos permita errar como Salomão errou, abandonando o Senhor, se prostrando diante de outros deuses, mas que possamos seguir o conselho sábio de Salomão para nós e lembrar do Senhor no auge das nossas forças, no auge das nossas capacidades mentais, físicas, psicológicas, espirituais e sentimentais, que possamos servir ao Senhor, cantar ao Senhor, quando temos força na voz, força nos pulmões, que possamos pregar o Evangelho, argumentar a razão da nossa fé, enquanto nossa mente, enquanto esse copo de ouro do nosso cérebro ainda segura a sabedoria que o Senhor nos deu. Deus, que viver feliz na juventude, longe do pecado, seja um alvo de cada um de nós. Pedimos assim tua bênção, tua paz para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Luiz toca a palavra, Deus abençoe os irmãos. Queria chamar aqui na frente a Letícia. A Letícia vai ter uma participação especial. Ela vai cantar o Salmo do Jovem. Salmo 119. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a tua santa lei mandar. De todo o coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. No coração tua lei guardada está, e contra ti não venha eu pecar. Bendito és tu, me ensina, ó Senhor, nos teus preceitos, tuas santas leis, quero narrar
mais regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti. Me alegrarei em tua lei bem mais do que em ricas possessões sem fim. Nos teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei, nos teus decretos me contentarei. Tua palavra não esquecerei. Amém. Vamos chegando ao nosso final do culto. Agora vamos dar alguns avisos. Avisos sobre o simpósio. Pode colocar a arte do simpósio. Nosso primeiro simpósio Reforma Jovem vai acontecer no dia 1º de julho aqui na Central. Vamos falar sobre os 5 solas. Vão ser 5 preletores diferentes, cada preletor vai falar de um sola. E esse simpósio ele vai acontecer das 9 da manhã até as 6 horas, tá? Vão ter um intervalo de 15 minutos entre uma palestra e outra e 2 horas e meia de almoço. Então você que vai participar do simpósio, você precisa fazer a sua inscrição. A inscrição ela é gratuita. Caso você queira almoçar, então você precisa pagar uma taxa de R$10, tá? Mas você almoçando ou não, você precisa fazer a sua inscrição. E logo após o culto, lá no salão, vai ter uma mesa lá que você pode deixar o seu nome e ali você vai dizer se você quer almoçar ou não. Tá? Durante o simpósio vão ter algumas exposição de livros, tá? Diretamente da Livraria da Bíblia. Falei, Maria, que eu ia fazer propaganda. Tá? E, então, a você que gosta de ler, então venha preparado para comprar alguns livros. Eu acho que é simpósio somente isso. Às 9 horas, dia 1º de julho, qualquer dúvida, procurar a Ellen ou o Jander. Ok? Agora sobre o REUMP. Coloca o vídeo do REUMP fazendo o favor.
Vem aí, galera, terceiro REUMP, diante do tribunal de Deus. A partir de agora, as inscrições estão abertas do terceiro REUMP. O valor da inscrição, R$ 60, para irmãos, R$ 50, ok? Porque nós estamos abrindo a inscrição 4 meses antes? Porque não é fácil tirar R$ 60 de uma vez só. Então você pode dar em pouco, 20 mês que vem, 20 de julho e 20 de agosto. Se você preferir, você dá os 60 de uma vez só. O que você não pode é ficar de fora do terceiro REUMP. O preletor é o reverendo Cleverson Moreira. Ele é pastor lá da Igreja Presbiteriana de Patrocínio, Minas Gerais. Ele é professor do CPO de Teologia Sistemática, tá? Então tem um currículo muito bom. É a primeira vez que o pastor Cleverson vai vir aqui em Dourados. Dia 18 a 20 de agosto, lá no Manaim. Aqueles que querem fazer a inscrição, também vai ter uma mesa lá no salão para o REUMP, tá? Se você não quiser pagar agora, mas quiser dar o seu nome, então, por gentileza, dê o seu nome, o seu contato, que nós vamos entrar em contato contigo, tá bom? Uma coisa, irmãos, por favor, não deixa de ir por causa de dinheiro, tá? Presidentes, fiquem espertos. Se você vê alguém que tenha dificuldade financeira, nos procurem, que nós vamos correr atrás para não deixar esse jovem fora desse evento. O importante é ele ouvir a palavra, ele se alimentar da palavra, tá? Então, se não tiver condições, nos procurem por gentileza. E é isso, irmãos. Mais uma vez quero agradecer ao reverendo Werley ter aceito o nosso convite. Quero agradecer ao MP Central, o MP da Congregação Vista Alegre, o MP Nova Dourados, o MP Filadélfia, o MP Itaporã, o MP Monte Sião, o MP Vila Matos. Mais alguém que eu esqueci? Não, né? Então, muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Por gentileza, vocês vão para o lado direito, lá para o salão, que nós temos mais uma surpresa preparado lá. Não vá embora, que lá no salão nós vamos tirar a foto oficial. Então, peço todo mundo ir lá para o salão, tá? Muito obrigado, Deus abençoe.